Professor, agora há pouco, Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fez um pronunciamento oficial em Israel, comentando esse ataque previsto, essa invasão por terra prevista ali na faixa de Gaza. Ele disse que a invasão é certa, só não deu detalhes em relação a dia e horário em que isso deva acontecer. Além disso, o que é muito importante, inclusive, que ele diz, é que ele pediu que a população de Israel ande armada. E a gente sabe como está crítica a situação, inclusive na Cisjordânia, com muitas mortes ali na região, mortes, inclusive, por parte de colonos. Então, assim, é um estímulo também a mais violência quando ele fala sobre armar a população. Não é só armar, né? Para que a população ande com armas, na verdade. Como avaliar, então, este momento da guerra? O Netanyahu entrou para a história como o primeiro-ministro de Israel mais de extrema-direita, o que mais matou palestino em 75 anos. Todos eles mataram palestinos. A estimativa é que 260 mil palestinos, mulheres, crianças, homens e velhos, morreram. Agora, nunca um primeiro-ministro conseguiu, em menos de 20 dias, matar 6 mil palestinos em uma só localidade. Nós não sabemos quantos estão soterrados, que os corpos ainda vão aparecer. Alguns médicos dizem que se a guerra durar um mês, pode atingir 20 mil mortos. Os dois massacres anteriores, que 82 e 2009, foram 4 mil, mais ou menos, cada um. Agora já superou 6 mil. Ele manda a população sair armada nas ruas. Então ele vira, né, um bolsonarista, né, que são os defensores do armamento da população, e isso vai piorar as coisas. Lembrando que dentro do que se chama Israel moram 1,5 milhão de palestinos, né, que têm cidadania israelense, mas sabemos disso, que eles são cidadãos de segunda classe. Um judeu armado na cidade pode matar um palestino na rua, assim, que cruzou, sem nenhum motivo, não é? Então isso vai piorar. E como você disse, na Cisjordânia, que não tem nada a ver com a luta que se trava na cidade de Gaza, eles já mataram 100. Quem são esses que mataram 100? São aqueles colonos ultra-ortodoxos, aqueles que andam de trancinha e a metralhadora aqui, a tiracolo. Eles saem das suas construções, dos seus projetos habitacionais, andam um pouco, chegam em uma vila, em uma aldeia, em um município palestino e fuzilam, né? Então, por que mataram 100? Agora, essa questão que ele está dizendo que vai invadir, a decisão, eu tenho dito, a decisão de invadir está tomada. A dúvida é, ele invade e sai, ou ele invade e fica? Pior, ele invade, fica e empurra palestinos para o mar Mediterrâneo, para o Egito e para a Jordânia, ou seja, limpa a região de Gaza, que igual o Azerbaijão fez naquele enclave, né, de Nagorno-Karabakh, onde 105 mil armênios foram deportados para a Armênia. Não ficou ninguém ali. Eu acho que este é o grande sonho, o grande projeto do Netanyahu, que é eliminar, desaparecer a população palestina naquela região. Por isso que muitas pessoas, analistas, têm denunciado essa limpeza étnica que Netanyahu e Israel promovem ali na faixa de Gaza. E limpeza étnica feita com o aval dos Estados Unidos, porque há discussão no Conselho de Segurança, na ONU, para que se cesse fogo ali na região, para que se crie corredores humanitários. Essa discussão não vai para frente, porque os Estados Unidos têm vetado qualquer negociação que tenha um cessar-fogo ali em discussão. O Conselho de Segurança deve se reunir, inclusive, para votar um parecer ali dos Estados Unidos. E qual é a avaliação que você faz? Esse parecer deve passar? Qual é o papel do Brasil nesse momento, inclusive? Olha, tem duas datas mágicas que devem ser observadas. Uma é sexta-feira, quando completa 20 dias do conflito, lembrando a guerra do Yom Kippur, que durou exatamente 20 dias, e aí o Conselho de Segurança chegou a um acordo
e votou um cessar-fogo. Então, sexta-feira é a primeira data, digamos, tabu, que seria para não ir além dos 20 dias que o Conselho já utilizou para votar um cessar-fogo. Mas tem uma outra data, o Brasil preside o Conselho até terça-feira, dia 31, e o Brasil está fazendo de tudo para construir uma nova resolução, porque o Brasil sabe que esta que os Estados Unidos está tentando aprovar, ele não conseguirá aprovar. Por quê? A palavra mágica que o mundo inteiro está querendo, cessar fogo, não é escrita no projeto de resolução dos Estados Unidos. Portanto, ela seguramente ganhará o veto da China e da Rússia, com talvez até a abstenção, não é, da Inglaterra e da França. Você viu, falando em França, o Emmanuel Macron está na Palestina, ele visitou Israel e Netanyahu, mas ele fez questão de ir até a Cisjordânia e se encontrou com o presidente palestino, o Mahmoud Abbas. Então nós vamos aguardar, está muito próximo de um desfecho, mas a decisão de invadir está tomada. Agora começam a haver dissensões, né, de pequenas divergências no comando militar, no meio político, na coalizão que governa Israel, que são 3 partidos de extrema-direita. Isso aí ninguém tem dúvida. Tem que fazer a limpeza étnica e tem que invadir. No comando militar, eu já, de várias fontes, de vários portais, já há, então, preocupações militares, porque eles vão sofrer muitas perdas. Aliás, já passou de 1.500. Nunca Israel perdeu tantos soldados civis em um conflito em 75 anos de história. Então, tudo isso eles estão sopesando para fazer um balanço se vale a pena mesmo. Pode ser que, no limite, eles desistam, não é? Porque eles estão... qual é o grau de compromisso que o Hezbollah teria se houver a invasão por terra? O Hezbollah vai entrar? Vai entrar. Então, eles estão também avaliando isso. O que significa o ingresso dos militantes do Hezbollah. Então, apesar da decisão estar tomada, não quer dizer que ela vá ainda acontecer. A avaliação é essa por parte do Hezbollah, neste encontro, inclusive, que aconteceu entre lideranças do Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica, não é mesmo, professor? Esses três... E o Fatah. E o Fatah também. Essas lideranças se reuniram para conversar sobre o que tem acontecido na região. O que pouca gente tem falado, porque a mídia fulaniza, é o Hamas, é o Hamas, é o Hamas. Eles sabem que existe um estigma que a mídia internacional carimbou, né, no Hamas, que eles são terroristas. Vocês vejam, eles libertaram 2 senhoras idosas, a forma como eles trataram e o que elas relataram. O Israel está, assim, apavorado com uma daquelas senhoras que está dizendo que vai mudar de Israel, não é? Porque foi muito bem tratada no cativeiro, não é? Então, eles, do ponto de vista midiático, eles fazem questão de dizer que é o Hamas. Mas não é só o Hamas. São 4 partidos políticos que têm braços militares, chamados brigadas militares, do Fatah, do Hamas, do Jihad Islâmico e da Frente Popular de Libertação, que foi fundada por o grande histórico médico Jorge Habash, e eles são marxistas-leninistas. Nunca nós vimos, em 75 anos, uma unidade política da liderança e da resistência palestina. Parabéns aos palestinos por essa grande unidade. É isso. Perspectivas para a semana? Vamos fechar dessa forma? O que deve acontecer e o que esperar? Olha, eu estou torcendo e tenho expectativa que até sexta-feira, de hoje para amanhã, deve voltar essa horrível dos Estados Unidos, mas aí o Brasil, sabendo que isso vai cair, eles vão entrar em campo por uma nova redação. É a última esperança até terça-feira, dia 31. E do ponto de vista internacional, as coisas vão ficando tensas, né? A China já tem navios de guerra no Mediterrâneo, o Putin mandou os seus caças supersônicos que portam mísseis hipersônicos que não podem ser abatidos, eles estão sobrevoando o Mediterrâneo. Não quer dizer que vai ter a Terceira Guerra, vai ter um grande conflito,
Mas, do lado dos Estados Unidos, tem 4.000 marines que podem desembarcar a qualquer momento, que estão lá nesses 2 porta-aviões. Então, as coisas podem ficar difíceis, podem escalar, podem piorar, e o massacre, o genocídio, vai continuar. Ninguém segura Israel. Ainda mais Israel tendo o aval dos Estados Unidos, da Itália, digamos, da França e da Alemanha e da Inglaterra para continuar fazendo o que eles estão fazendo.